Investir em Bitcoin não é apenas a respeito de ganhar dinheiro, colocar R$ 100 e ver ele virar R$ 1.000. Vocês têm a especulação que você sabe, que tá todo mundo falando que o Bitcoin vai chegar a US$ 1 milhão, ele está próximo a US$ 114 mil hoje, ou seja, multiplicar por 10 vezes. Existe muita coisa atrelada ao Bitcoin e quando você coloca isso na tua cabeça hoje, você entende melhor e você vai investir melhor o Bitcoin na tua personalidade de investidor. Cada um vai querer fazer seus investimentos da forma que mais lhe convém. E nesta apresentação aqui, nesse videozinho do Negócios Frenéticos, 6 erros comuns que a galera às vezes deixa de acreditar no Bitcoin e faz erros tradicionais nos investimentos. É a minha opinião sobre como eu vejo e são erros que eu cometi no passado. Porque o Bitcoin é além de você ter o teu patrimônio valorizado. O Bitcoin é um ativo que pode te proteger, te trazer liberdade, tá? Você vai usar a descentralização, você vai fugir do Estado, você vai traçar a sua tese de investimentos de acordo com o que você mais acredita e, claro, com o conhecimento que você tem e não apenas em questões especulativas. Quando eu estou falando isso talvez você queira ter apenas Bitcoin e você usar Bitcoin para o seu dia a dia e você acumular Bitcoin, você vender teu carro e colocar Bitcoin. Talvez você queira só ter uma porção descentralizada, para se der uma merda no futuro, você ter uma porcentagem do teu patrimônio que você tenha posse. Porque se acontece um problema no nosso país e com as coisas que estão acontecendo, a gente nunca pode deixar de lado essa ideia. Eu já escutei alguns economistas bem importantes, alguns influenciadores bem importantes falando, olha, não é uma questão para você se preocupar demais agora, mas se esse ponto acontecer em 2026, você poderia se preocupar. Então, é uma forma de você investir, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns que investidores, tanto novatos quanto experientes, tendem a cometer no universo do Bitcoin. É lógico que quanto mais experiente com o conhecimento que você tem em Bitcoin, se você estudar o Bitcoin, estudar Bitcoin não só Bitcoin, criptomoedas, né? É totalmente válido, né? Ultimamente aí, Solana está passando por algumas semanas de alta, você teve semanas com Ethereum também, por que não estudar o mercado cripto e aproveitar? Eu acabei chegando um pouco tarde ali em Solana, mas no pump ali de Ethereum eu aproveitei. Ou seja, você estuda, você busca teu conhecimento, você entende a tua tese de investimentos e você vai. Ah, mas o teu amigo falou que não deveria investir nessa moeda porque ela é chamada de shitcoin. Cara, faz os seus estudos. Um monte de gente critica XRP e eu fiz dinheiro com XRP. Fiz pouco dinheiro, mas eu fiz dinheiro, fiquei no lucro e tá tudo certo. Tá? Tem a galera que é maximalista, vai colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin, tá tudo bem. Se você acredita nessa tese, beleza. Eu também eu acredito numa tese diferenciada do que muitos gurus falam. Por exemplo, vamos fazer a carteira diversificada e vou colocar 5% ali em ativos de risco e Bitcoin. Eu tenho uma porcentagem diferenciada para minha carteira. Lógico que eu tenho um patrimônio muito pequeno, não sou especialista nisso, mas o que eu quero dizer é de acordo com as opiniões que eu acredito, com as coisas que eu estudo, ou seja, buscar conhecimento, tá? Então não deixe de seguir aqui o canal Negócios Frenéticos para a gente conversar sobre esses assuntos muito importantes. E eu tenho certeza que esses 6 pontos aqui, um deles pode te ajudar de alguma forma, tá? Vamos lá. Não acumular Bitcoin o suficiente, tá? O erro capital. Cara, distração com atividades secundárias, oportunidade única e perder o foco. Um dos maiores equívocos é desviar o foco da acumulação. Muitos se perdem em tentar trabalhar no setor Bitcoin, desenvolvendo produtos e serviços, em vez de simplesmente comprar e manter a criptomoeda. Quando eu quero dizer isso aqui, é o seguinte. Você conheceu o Bitcoin, você conheceu as criptomoedas. E você, além de ficar entusiasmado com a ideia da descentralização e do poder da autocustódia, você vendo histórias sensacionalistas de pessoas que multiplicaram o patrimônio por 10, 20 e 30 vezes, você acha que você vai fazer isso e você vai virar um trader. Daqui a pouco você, ao invés de focar em acumular satoshis, chegar no seu primeiro Bitcoin, chegar no seu 0.1 Bitcoin, no seu 0.28 Bitcoin, você começa a se perder, porque você está lá com o seu Bitcoin, você fica sabendo que a próxima moeda na escala ali vão tirar dinheiro do Solana e vão jogar numa SUI, por exemplo. Você quer pegar aquele movimento. Não estou dizendo que esse movimento não possa acontecer. Eu estava estudando isso um pouco antes desse vídeo. Mas a moral da história é o seguinte, quando você vai fazer seus investimentos, você tem que saber para que você está fazendo. Até por isso que o montante que você investe, ele é definido por isso, não é mesmo? Se você vai querer fazer uma carteira de trade e uma carteira de hold, você não vai conseguir fazer isso com R$ 100. Mas talvez você possa começar a acumular seus primeiros satoshis com R$ 100 numa carteira de hold, ou seja, o fato de você saber quanto que você pode aportar e você tendo a tua tese de investimentos, você consegue compactuar as coisas, tá? Então você não pode
ser deixado se levar por distrações. Você quer fazer um novo investimento, quer fazer uma nova especulação num novo ativo, numa VAX da vida? Tudo bem, vai lá e faz a sua especulação. Mas não mexe no teu investimento inicial, só se ele perdeu os fundamentos, tá? Oportunidade única. A narrativa é clara. Você tem uma oportunidade única da vida e está desperdiçando tentando trabalhar com Bitcoin em vez de acumular. Cara, muitas pessoas têm essa ideia também da descentralização, de você pegar toda a grana e sumir para fora, para o Paraguai. Por que você não usa o que você tem agora? O teu conhecimento, o teu trabalho, tua força ativa e ganha cada vez mais dinheiro, usa a trilogia maravilhosa dos investimentos, ou seja, você tem que fazer sobrar dinheiro. Não adianta ficar nos comentários mimizando. Eu tava vendo um vídeo do Charlão agora há pouco, que ele respondeu um cara que com 22 anos tem 180 mil reais. Fui ver os comentários. Ao invés de ter comentários, nossa, como que um cara de 22 anos consegue ter 180 mil reais? Cara, não é comum, mas é totalmente válido. Tá cheio de gente milionária com a internet hoje, com qualquer coisa. Dropship, um cara que investiu em Bitcoin no começo, eu tenho paciente meu aqui novo, não com 22, mas que tá muito bem. Só tinha comentário, é claro que é mentira, é claro que é aquilo, é só questão de inveja, só de mimizentos de plantão. Ao invés de falar, puta merda, tem um cara que conseguiu, eu vou fazer isso, tá? Então, ao invés de você ficar se perdendo em narrativas, mimizentos de plantão, você entender, cara, eu já perdi o bonde do Bitcoin a 3 mil dólares, a 60 mil dólares. Mas eu ainda não perdi o bonde, talvez, do Bitcoin no futuro. Ser de fato uma reserva de valor. Eu não estou falando que seja, estou falando sobre teorias. Então, ou seja, você pode começar agora e você fazer a sua tese de investimentos. Só que você tem que entender. Às vezes você tem oportunidade clara hoje que veio a adoção no Bitcoin, mas você fica se perdendo em outras coisas e você perde o foco inicial. Teoricamente é sobre isso. A tese central é que a valorização do Bitcoin é tão exponencial que qualquer tempo ou capital gasto em atividades secundárias, que não acumulação direta, representa uma perda de oportunidade. É lógico que quando eu fiz essa apresentação aqui, eu busco o conhecimento de várias pessoas. E quando você vai buscar conhecimento de especialistas, pessoas que têm mais conhecimento ou que mexem com Bitcoin, já tiveram mais lucro por muito mais tempo, existem abordagens diferentes. Eu gosto de ver de todos os lados. Eu vejo pessoas mais conservadoras, com pequenas porcentagens, investindo em criptomoedas básicas como XRP, Ethereum e Bitcoin e tendo lucro. Outras pessoas tendo lucros exponenciais, tipo acertar uma meme coin, mas às vezes você não sabe se o cara acertou do nada. Eu já falei para vocês em milhões de vídeos que eu tenho um conhecido que ele enriqueceu, ele teve uma boa mudança de vida, de padrão de vida, porque ele fez investimentos em meme coin, mas ele falou, Jean, antes de eu acertar, eu errei pra caceta. Então, não é assim, eu vou acordar hoje, vou colocar 500 dólares e tirei 30 mil dólares. Não é assim. Então, perder o foco inicial. Você tem que ter o estudo, você tem que entender o que você vai fazer. Eu acredito que esse tipo de conhecimento vai passar para qualquer tipo de investimento, né? Se você investe na bolsa tradicional para você colher dividendos, e daqui a pouco você vê alguém falando sobre uma tal de Solana da vida, às vezes você fica, né? Você pode colocar um pouco de energia proporcionalmente para aquele novo conhecimento, aquele novo ativo, mas não ficar perdendo o foco principal, tá? Vender Bitcoin muito cedo, o arrependimento do futuro. Cara, sobre vender o Bitcoin, isso é uma falha de entendimento das tuas teses de investimento. Você vai, quando você entra no Bitcoin, você tem que saber o que você vai fazer. Você comprou 114 mil, tá? Você está esperando que ele chegue a $1 milhão. Tá. Você vai fazer como então? Quantos por cento ele tem que subir para você fazer a sua primeira realização do lucro? Você entende um pouquinho da análise gráfica? Não precisa ser o ás de espada do baralho. Você acompanha alguns canais do YouTube que mexem com análise gráfica, uns caras que não ficam só vendendo curso. Nada contra vender curso, tá? Eu tenho na minha área um curso digital sendo criado neste exato momento. Você tem conhecimento, você pode vender e tá tudo certo. Se você acha ruim isso, por que você não estuda e vende o teu próprio curso? É que você, às vezes, o crítico em plantão é o preguiçoso, né? Ativo. Ele fica só fazendo mimimi no trabalho dos outros. Mas não vamos dispersar aqui. Então, quando você vai fazer seu investimento, você tem que entender. Eu vou vender. Agora, deu um candle verde lá, você não sabe o que fazer? Poxa, a tentação de realizar lucros menores. Outro erro crítico é a venda prematura de Bitcoin. Investidores são frequentemente tentados a liquidar suas posições quando o preço atinge valores que no futuro serão considerados baixos, 150 mil, 200 mil. Lógico que aqui nós estamos falando, se você tiver uma tese de investimentos, por exemplo, para $1 milhão. Vamos dizer que você tem essa tese bem embasada e muitas pessoas acreditam que num certo prazo, não dá para falar
médio ou longo prazo, ou até curto prazo. Um curto prazo, eu acho, minha opinião, difícil. Eu acho que vai ter todo um caminho a ser trilhado, até porque existe uma dinâmica do mercado cripto que está mudando bastante coisa, né? Mas, de fato, a adoção está aumentando e 1 milhão, multiplicar por 10 vezes nos próximos anos, não acho inviável, não acho não realista, acho bem realista, só que eu não tenho saber como. Então, se eu faço investimento para Bitcoin para 1 milhão, por que eu vou vender com 150 mil? Eu não estou fazendo trade, eu estou fazendo acúmulo de satoshis. Essa é a minha, eu estou falando se essa for a minha tese de investimentos. Então você tem que entender o que você está fazendo. E lembre-se, são opiniões sobre como que você pode ver a sua grana. E você tem que buscar conhecimento. Você não tem como copiar um cara ou não. Veja os grandes influencers de Bitcoin no Brasil e lá fora. Quase todos eles têm opiniões contrárias em várias coisas. E mesmo assim, tem vários deles que já tiveram muita grana com criptomoedas. Ou seja, basta você entender qual oportunidade você está apto a aproveitar. Bitcoin como reserva de valor incomparável. A crítica a essa prática é contundente. Ninguém usa sua casa para comprar um café porque você venderia seu Bitcoin. E quando você tem... Eu não gosto muito dessa ideia de transformar todo o meu patrimônio em Bitcoin para eu usar os Bitcoins. Não isso. Eu sei que tem colegas que aparecem no canal e outras pessoas que fazem conteúdo e acreditam que está tudo certo. Não, eu tenho uma porcentagem na minha estratégia de acúmulo de Bitcoin e esse Bitcoin é como se eu fosse ter um imóvel ali. Eu tenho um patrimônio. Eu não vou ficar vendendo algumas partes dele para fazer. Eu vou acumular, está entendendo? Então é dessa forma. Visão de longo prazo. A visão de longo prazo para o Bitcoin o posiciona como colateral inigualável e um porto seguro contra a inflação. Quando você tem a visão de longo prazo, que nem a gente fala hoje, no momento que eu gravo esse vídeo sobre a régua de $1 milhão, cara, foda-se se tá 114 mil, 123 mil, 130 mil, bateu 150 mil. Tu vai acumulando, tu vai fazendo tua gestão de banca, vai fazendo o controle do portfólio. Você tem que ter teus dólares, tem que estar dolarizado, vai fazendo seus colaterais se você acredita nisso, tá? Enfim, eu tô até buscando conhecimento em opções com o Bitcoin, que eu já vi isso a respeito desses tempos aí, tô vendo se é viável ou não. Mas o que acontece? A hora que se ele der uma derretida, algum momento, a gente vai tentar aportar mais, se os fundamentos continuarem. Então a visão a longo prazo ela é interessante. Entrar no setor cripto e ganhar pouco o sacrifício financeiro. Deixar em preços lucrativos, impacto na acumulação do Bitcoin e priorizar a acumulação. Isso aqui é mais ou menos o que eu já falei no começo, eu acredito que eu repeti a hora que eu montei essa apresentação. É sobre alguns entusiastas motivados pela paixão do Bitcoin abandonando empregos bem remunerados no sistema Fiat para trabalhar diretamente no setor cripto. Muitas vezes em posições com salários significativamente menores. Aqui mais sobre a respeito de você virar um trader, de você virar um criador de conteúdo. Eu tenho o canal do YouTube. Cara, o canal do YouTube ele veio há alguns anos atrás e eu vim com a ideia lá, influenciado por grandes influencers aí. Eu achava que eu ia ficar rico com o canal do YouTube. Lógico, não deu muito certo, não sou o melhor criador de conteúdo, né? Eu adoro conversar, mas eu não tenho muito esse apetite por esse conhecimento tecnológico, então de deixar as edições melhores, tá? Eu gosto de falar com vocês. Eu curto muito a ideia, porque são os vídeos que eu consumo. Quando o cara tá falando, usando mapa mental. Mas enfim, aonde eu quero chegar? No começo eu tive a ideia de, nossa, vou largar um dia, vou largar até meu consultório odontológico, você. E falei assim, claro que não. Mas hoje eu entendo ele como uma renda fixa, como uma renda extra. E quando você entende um pouco, poxa, mas você ganha poucos dólares no teu canal. Tá, mas quanto que eu tenho que ter investido no ETF nos Estados Unidos para ganhar aquilo de dividendos, por exemplo? E quanto tempo eu gasto para eu fazer essa apresentação para vocês aqui? A apresentação, eu dei uma editada aqui, né? E eu já estou fazendo o vídeo e é o tempo do vídeo. Eu não sei quanto vai dar, 10, 15 minutos. Então, eu não vou deixar o meu trabalho para fazer isso, né? Eu tenho aqui a fonte de renda, eu tenho meu trabalho de renda, mas o meu pensamento em Bitcoin no longo prazo, eu sei, não, eu vou acumular esse patrimônio para o futuro na certa porcentagem que eu planejei para minha estratégia não me proteger do governo. Então eu não deixo essas coisas vindo na minha cabeça. Não, eu vou largar tudo e ser um trader. Vou ficar fazendo. Esse meu colega aí, ele largou tudo e virou trader. Ele teve sucesso, mas eu acredito que não é para mim, né? Isso pode ter um impacto na acumulação do Bitcoin. Essa decisão é vista como contraprudente, ou seja, porque você vai estar vendo outras coisas e além disso você pode passar por um bom momento ganhando menos dinheiro e deixando de aproveitar o momento que o Bitcoin está mais barato. Tá? Uso diário do Bitcoin confundindo meio de troca com reserva de valor. Pagar café com Bitcoin, reserva de valor prioritária, moedas fiat com transações e rejeição. Vamos lá. A ideia de usar o Bitcoin para pequenas transações diárias, como alguns aplicativos você pode fazer, até hoje na Binance, né? Na Binance estava vendo ali, você cadastra alguma coisa, mas vai estar conectado com o nosso governão. E eu acho que você consegue fazer um Pix e eles consumir ali a tua cripto. Mas,
Cara, você vive no mundo Fiat. Eu vejo assim. Se eu vou consumir Fiat, pra que eu vou consumir meus bitica sofrido, meus satoshis sofridos? Claro que não. Eu não consigo entender isso. E já vi vídeos de outros economistas, cara, e eu acredito neles. Não vai acontecer o mundo, cara, que a moeda mundial vai ser o Bitcoin. Não vai. Eu acredito que não vai. Então, ele pode ser uma grande reserva de valor e tal, uma questão que a gente vai proteger o patrimônio, mas, pô, todo mundo usa só Bitcoin? Isso não vai acontecer até porque não existe moeda pra todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Não sou especialista em tecnologia, não sei o que vai acontecer, mas, de fato, não acredito nisso. Rejeição a projeto, pelo menos no período que a gente tá vivo, né? Ele tá com 16, 15 anos, sei lá. Então, tem uma castada de ano ainda pra ele ter os mesmos anos do que o ouro, por exemplo. E isso não aconteceu com o ouro, né? Rejeição a projetos de pagamento. Projetos focados em pagar Bitcoin são vistos com ceticismo, pois desviam a atenção. Sempre as coisas vão desviando a atenção e vão consumindo os seus satoshis. Deixa lá, rapaz. Quer movimentar? Movimenta as suas especulações. Tá com uma Solana ali, tá esperando ela chegar no all-time high, vai querer fazer uma transação para uma SUI, por exemplo, uma VAX da vida, sei lá. Entendeu? Mas, movimento é esse, mas tudo bitica, deixa quieto, filho. Deixa quieto. Só se você tiver com um saco de Bitcoin com muita valorização, aí você pode até, né, vender ali uma certa porcentagem para tentar comprar mais barato no futuro, mas o que vai acontecer, né? Você veja, cada influenciador, cada pessoa que fala, não sabe muito bem onde vai chegar em 120 mil, 150 mil. Agora, quando você vê por longo prazo, o que é o longo prazo? Alguém falou no passado que o Bitcoin ia bater 100 mil e de fato passou batido. Levou mais tempo do que a galera programava. Então eu acho muito mais fácil e mais seguro para você se programar para o longo prazo para tua fita. Tá? Moedas fiat para transações. Para transações cotidianas, as moedas fiduciárias ainda são mais eficientes e adequadas. Por quê? Gastar os teus bitcoins, você pode gastar o teu real merda. Gasta, velho. Se livra dele. Tá entendendo? E ignorar a custódia e a segurança ameaça ao patrimônio. Não fazer autocustódia. Cara, muitos investidores compram Bitcoin e o deixam em exchanges centralizadas, ignorando a importância da autocustódia. Isso os expõe a riscos significativos como hacks, falências de exchanges e congelamento. Ainda mais se você faz hold. Se você faz hold, você não vai ficar movimentando. Ah, mas tem a taxa. Então, faça pensamentos estratégicos. Você tem que entender, né? Pô, é um risco, mas, por exemplo, de fato, eu invisto na Binance faz tempo e nunca tive problema. Então, como que eu faço? Eu vou acumulando ali e a hora que eu quero sacar para pagar menos taxas, eu faço um saque, mas eu deixo. De fato, eu uso a corretora e deixo ali as minhas movimentações de curto e médio prazo. Eu não fico pagando essas taxas. Eu corro risco. Isso não é o seguro, já estou explicando, mas eu faço, cara. E um monte de gente que fala que não faz. Os caras falam que só tem em carteira, mas devem ter numa Binance na vida. Mas o teu hold, por que não fazer? Você não pode ignorar a custódia. Se você está investindo em negócio para daqui uma cacetada de ano, pra que tu vai deixar no negócio que pode dar BO? Eu acredito que não vai dar BO na Binance, mas já deu na FTX, e na época que a FTX estava no mercado, todo mundo falava que ela era a possível number one no futuro. E deu merda, né? Eu acabei recebendo meus fundos que eu perdi nos primeiros vídeos do canal Negócios Frenéticos. Hardware, wallets e backups. A solução é clara, utilizar hardware wallets para armazenar Bitcoin. Você já sabe como fazer a autocustódia. Se você não sabe, eu vou deixar no final deste vídeo aqui na tela final, tá? E vulnerabilidade a golpes e falências. A história do mercado cripto está repleta de exemplos de exchanges que faliram ou hackeadas. E além de golpes, né, cara? Essas promessas maravilhosas de você dobrar o dinheiro. Não venha para o Bitcoin, para as criptomoedas, querendo enriquecer da noite pro dia. Se você não enriqueceu, não é agora que você vai enriquecer da noite pro dia. Se algum dia você enriquecer da noite pro dia, é porque você criou conhecimento, você aprendeu alguma coisa, você solucionou um problema de alguém que ninguém solucionou. Você foi mais esperto que alguém, mas não é assim. Para de cair nesses golpes salafrários por aí. Provavelmente nos meus vídeos aqui, eu tenho certeza de todo mundo que faz no nicho de finanças, de dinheiro, tem esses spamzinhos aí, cara. Não tem. Eu aqui no meu canal não tem canal no Telegram, não tem nada, é só vídeo. Então se liga nessas coisas. A ganância, cara, só vai te levar ao fim, tá? E achar que já tem o suficiente, a complacência é perigosa. Cara, sempre continue aportando, né? Se você chegou na sua meta de 0.1, 0.28, por que não continuar? Né? Faz uma releitura da tua estratégia, faz uma ponderação se você tem uma carteira diversificada em outros ativos, vai fazendo. E, cara, é isso que eu tô fazendo. Eu tô aprendendo com vários influencers e blogueiros na internet, né? Youtubers e livros que eu leio.
E também tô aprendendo com a minha experiência. Putz, eu não devia ter feito isso, pô, isso aqui eu fiz e acertei. Esses dias eu fui fazer um move pra Solana, eu tive um insight, falei, cara, vai dar um pump. E eu errei. E eu errei 2 vezes, porque dela bombou, eu não fiz uma movimentação de uns dólares ali, e porque ela subiu, eu falei, não, vai derreter, eu deveria ter subido, porque eu deveria ter acreditado no sinal final que eu acreditava nela. Então, esse que é o foda de você ficar mexendo muito no broker, tá? Um erro comum é a complacência. Investidores acumulam alguns milhares de dólares em Bitcoin, param de lucrar, buscar mais, acreditando que já tem o suficiente. Perder o potencial máximo, dada a trajetória de longo prazo do Bitcoin, o seu potencial de valorização, para acumular cada vez mais. E evitar o arrependimento. Porque às vezes você deixa de investir porque você já tem um zero no Bitcoin, você acredita que alguém falou lá que ele vai valer 20 milhões de dólares, e você faz uma conta na calculadora e fala, vixe, tô de boa. Esses dias eu vi um seguidor falando, quando o Bitcoin, o Satoshi for $1, tô de boa. Cara, eu não me lembro qual é a conta, mas é bastante coisa. Então, o mais prudente seria, que bom se chegar algum dia lá. Que bom se o Bitcoin chegar a 10 milhões de dólares. Mas, cara, o que você tem que fazer, você tem que acumular. Porque se ele não chega a 10 milhões e ele chega a apenas 1 milhão, e apenas 1 milhão não é apenas, né? É bastante coisa. Porra, 1 milhão de dólares, velho. Pelo amor de Deus. Quanto mais você acumular, melhor. Quanto mais você acumular agora, é mais chance desse dinheiro que você está acumulando agora multiplicar por 10 vezes. Simples assim, tá? Implicações macroeconômicas do Bitcoin, o futuro do Bitcoin e créditos imóveis. Cara, colateral ideal, Bitcoin não destrói o crédito, mas expande, tornando-se o colateral ideal para emissão de dívidas. Isso aqui cara, eu vou pular isso aqui, que eu não vou falar sobre isso agora. Eu queria falar sobre esses erros aqui. É que essa apresentação aqui, ela é do começo do mês, e eu estou fazendo uma nova releitura para vocês, tá? A dualidade da adoção, elites versus população geral. Enfim, vamos deixar essa apresentação para um próximo passo, tá? A gente conversou hoje sobre o que você precisaria saber mais sobre Bitcoin. Eu vou voltar aqui e fazer um vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. A gente vai falar sobre implicações macroeconômicas, mas eu quero trazer mais informações para você. Eu não quero misturar, quero terminar esse vídeo aqui, nesta parte aqui, beleza? Então, são esses erros que eu acredito que você deveria ficar de olho nos seus investimentos em Bitcoin. Você pode trazer esses conhecimentos, jogar esses conhecimentos para outros investimentos em outra criptomoeda. Eu gostaria muito que você seguisse o canal Negócios Frenéticos, essa sugestão de vídeo, e a gente vai conversando aqui todas as semanas, beleza? Aquele abraço, meus amigos, ótimos investimentos, e dá uma olhada nesses vídeos aqui. Sobre a técnica 01BTC, aliás, 01BTC não, que a gente já falou bastante. Vou colocar na tela final aqui como é que você deveria dividir o seu salário, e vou colocar aqui um vídeo sobre custódia, para você entender o básico sobre você guardar seus bitcoins. Aquele abraço e até o próximo vídeo.